Estamos de volta, rapaziada. Vamos lá que hoje a gente tem que explorar esse marzão aqui de ácido. Mas antes de explorar esse marzão de ácido aqui, deixa eu pensar na minha rota. Enquanto eu penso na minha rota, recado. Galera, clube de membros do canal. Agora, por uma importância singela de 4 ou 8 pila, tu pode ajudar imensamente o canal a crescer mais e mais, ganhar stickers e selos no processo, fora a possibilidade de jogar comigo. Além disso, também rola o Valeu Demais, com diversos valores doáveis, superchats e super stickers disponíveis nas lives e também hypes nos vídeos. Lembrando que em todos os vídeos tem os links do Mercado Livre, Shopee e Nuvem que me ajudam também, e lá na roxinha também tamo on. Lembrando que quem assina Amazon Prime sai de graça o sub por lá. E não dá pra esquecer de pedir o like também, é a forma mais fácil e barata de ajudar o canal. E, se tu não é inscrito, se inscreve também que é de graça e ajuda muito mesmo. Tudo certo então? Bora pro vídeo. Ah, então vai ser o seguinte, a gente vai vir... Por cima aqui não, né? Vamos começar por baixo. Da direita pra esquerda. Da direita pra esquerda, como assim? Ah, eu vou explorar essa região que tem aqui em cima. E aí eu já venho e faço a principal, beleza? Então vamos fazer isso. Vou explorar primeiro as regiões de cima. Provavelmente tem batalha nessa água, né? Então vamos ver. Do que se trata aqui. Tá, não vai me dar nada, né? Então tá. Enquanto a gente explora aqui, vou lembrar pra vocês do nosso grupo do Discord, né? Todos os dias lá o grupo tá online, mas não é todos os dias que eu trago anúncios e promoções, mas tem, semanalmente pelo menos tem. Promoções dos jogos, né? De Monster Training, Doma de Criaturas, os famosos Pokémon Like, Arc Like, Power Like da vida. Interprete como quiser e, cara, olha aí mais um Koish, né? Um Koish do tipo tóxico, muito provavelmente. Então lá vamos nós, né? Capturar mais um Koish. No episódio passado a gente fez isso. Esse episódio agora, pelo visto, vamos fazer também. Será que foi uma boa ideia eu fazer isso aqui agora? Foi uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Enfim, lá no grupo do Discord eu trago promoções dos jogos relacionados, pelo menos uma vez na semana. Com muitas promoções eu sempre digo quais são os melhores preços. Também lá eu trago anúncios, né, sobre novidades do mercado. Quando eu movimento alguma coisa de jogos anunciados, novos trailers, como é que anda o andamento de alguns jogos em produção, né? E também, né, rola aquela resenha lá no grupo pra quem quer marcar jogo também, inclusive quem é membro aí, Sapato de Ouro, né, pode marcar de jogar comigo por lá. E o grupo é de graça, é só entrar, galera. Faltou dar algum recado? Acho que não, né? Horroroso, mas tá, né? Beleza. Tá aí capturado, né? Tá aí capturado. Não lembro se faltou mandar mais algum recado aí. Então... Ué, eu vim dali de baixo? Eu vim dali de baixo, né? Eu vim daqui, né? E aí, se eu descer, eu vou lá pra... Tá, então vamos primeiro subir. Pra ver se a gente tem alguns itens por aqui. E essa parte de cristal ali, não. A parte de cristal vai ser só depois que eu recuperar meu patins. Meu patins. Vamos ver se tem algum itemzinho aqui pra... Será que essas plantas que descem e sobem tem algum achievement secreto? Achievement não, porque eu já li os achievements, né? Mas não sei se vão me liberar ali um item secreto, acho que não. Ó, o Lapesete, uou, acabei de chegar, tava procurando dicas de Bot World e te encontrei. Esse jogo é no mesmo estilo. Cara, que interessante, dicas de Bot World, hein? Eu não fiz nenhum vídeo com dicas, mas tô jogando e aprendendo aos poucos, né? Inclusive amanhã vai ter live de Bot World. Cara, esse jogo não tem a ver com Bot World, a não ser que eles são do mesmo nicho, né? Monster Training. Então... é um jogo muito mais parecido com Pokémon
né? Do que propriamente o Bot World, que remete muito aos antigos Medabots, né? São raros os jogos no estilo de doma de robôs, treinamento de robôs, aperfeiçoamento de robôs, né? A gente teve muitos para Game Boy Color e Game Boy Advance. Não teve mais muita coisa depois. Bot World realmente é o único no mercado dos dias atuais, né? Mas, cara, levando em consideração que a gente treina criaturas e é um jogo linear, que nem Bot World, a gente pode ter umas certas semelhanças, mas não é um jogo muito parecido, não. Não é um jogo muito parecido, não. Tá, aqui em cima eu não consegui desvendar nada, né? Então vamos lá pra baixo. Lá pra baixo levar os socorros pra Narval. Levar os socorros pra nossa querida tripulação. Nossa, não, né, gente? Não faz parte da tripulação, a gente era só um cliente, né? Mas acabou naufragando, se é assim que se fala. E seja muito bem-vindo ao canal lá, P7. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as dúvidas que tiver de Bot World, se for possível, eu te ajudo a esclarecer, cara. Tem muita coisa que eu também não sei de cor. Deixa eu fazer isso aqui primeiro, depois eu vou lá pra exclamação. Opa, isso é uma pessoa. Octlana, finalmente você trouxe medicamentos. Ei, tripulantes, já temos o kit de primeiros socorros. Vamos ajudar os feridos. Sapatinho, você nos salvou. Eu fiquei nervosa esse tempo todo, mas você realmente manteve a calma. Toma isso. Você saberá usar bem. Rancor. Toda aquela raiva reprimindo até... Bom, deve ser um golpe do tipo normal. A Narva está arruinada, mas agora sabemos que todos sobreviverão. Pelo menos quem conseguimos encontrar. Como assim? Quem tá faltando? Ainda não encontramos o Kemal. Ninguém o viu ainda. Nem sinal dele ou das roupas dele. Isso não é bom. Cara, eu tava pondo a culpa no Max porque o cara que se fez de sapatinho lá em Quetzal tava com cabelo azul. Eu não lembro como é que é o Kemal, mas o Kemal, ele não tem cabelo azul, né? Na verdade, não é que eu não lembro como ele é. Eu lembro, ele é o navegador. Sei lá como é que chama ele. Mas a gente realmente, o mestre foi atrás dele também e a gente não encontrou ele por lugar nenhum. Talvez ele seja o infiltrado, né? Talvez ele seja o infiltrado do clã Belsoto. Ele caiu da aeronave? Não diga isso, meu amigo Kemal está vivo, eu sei disso. Precisamos encontrá-lo e você é o único que está completamente imóvel no momento. Então, por favor, poderia tentar localizá-lo? Enquanto faz isso, posso pedir um favor pessoal? Claro. Obrigado, então. Tem uma certa pessoa em Quetzal. Você precisa encontrá-la e dizer... Diga para ela que estou bem. Ela deve estar preocupada comigo. É minha esposa, a Aizel. Eu não lembro quem é a Aizel de nome. Ela mora no lado oeste de Quetzal. Deve ser uma daquelas casas qualquer, né? Em uma daquelas casas de geodo chiques. Então é rica. É bem perto da entrada da superfície. Oeste. Por favor, diga para ela que estou bem e avisarei assim que puder andar novamente. Certifique-se de que ela não faça nenhuma loucura como vir sozinha. Você pode fazer isso? Não é encontrá-lo, vou encontrá-la. Excelente. Bom, acho que vou encontrá-los seria em relação também ao outro, né? Excelente, por favor, peça para a Aizel lhe ajudar. Que a Aizel lhe ajude. Ela conhece a cidade melhor que ninguém. Tá, beleza. Aparentemente eu não vou conseguir meu patins ainda, né? Porque essa área, uma hora vai sair esse pó todo. E eu vasculhei muito bem essa área pra eu não ter encontrado meu patins, então... Então, enfim. Caso eu faça tudo e eu não encontre meu patins... Eu volto pra cá. Agora vamos se direcionar pra Quetzal. Ué, travei. Nossa, deu uma travadona. Olha o coelhinho, a DM cedo como sempre. Fala, coelhinho, hoje me atrasei. A vida tem dessas, né? Enquanto o YouTube não me remunera, eu não posso chegar a hora que eu quiser, né? Infelizmente. Mas tamo no caminho, coelhinho, calma.
Calma que estamos no caminho. Semana que vem talvez eu volte com as lives de Ark. Pra tu voltar a ser feliz com o meu sofrimento. Ai, nossa, eu ia pegar aquele item. Beleza, vamos. Sabia que o Capitão Cole mandaria alguém para me pegar também. Vocês não vão me levar tão facilmente como fizeram ao sequestrar o Tlaloc. Quê? Pode se fingir de idiota o quanto quiser. Acha mesmo que me engana? Vermes das minas não atravessam o reservatório Xolote para ter diversão. Por acaso, para ter diversão. Tá. Lá, P7, valeu pela explicação. Estou procurando um jogo de RPG simples pro meu filho de 8 anos. Cara, então... Interessante, lá, P7. O que eu posso te indicar aqui no meu canal? Jogos simples pra uma criança de 8 anos... Tentem não é tão complicado se tu considera Pokémon um jogo jogável, né? Eu jogo Pokémon desde os meus 5 anos de idade. Era muito difícil pra mim por causa do inglês. Mas, por exemplo, Tentem tá todo em português e tu pode auxiliar o teu filho, né? Eu, por exemplo, não tinha auxílio de nenhum adulto, a não ser um primo meu 3 anos mais velho que eu, então é como se fosse uma grande ajuda. Aqui no canal, jogos mais complexos tu vai ver de cara, né? Agora, jogos mais simples... Tem até Coromon, é um pouco simples. Se for levar em consideração semelhante a Pokémon, né? Potion World, cara, assim, ó. Eu posso te indicar lá, P7. Alguns jogos relacionados lá do grupo do Discord. Por exemplo... Yowling, Mythical Journey... E outros jogos de Doma de Criaturas. Um RPG de Doma de Criaturas, assim, mais simples, né? Deixa eu ver que outro jogo eu posso indicar. Cara, tem um vídeo no canal chamado Paleo Pines, que acho que só tem pra computador, talvez pra Nintendo Switch, que é um jogo de fazendinha com dinossauros. Ele também é bem tranquilo de jogar, assim. Enfim, se tu quiser entrar no grupo do Discord, tá aí no perfil. Tanto na Twitch e no YouTube, tu consegue achar na descrição dos vídeos também. E lá tu vai ter mais opções, assim, de jogos. A gente pode conversar até lá. Com mais tranquilidade, né? Se for do teu interesse. Agora, se tu não se preocupa com RPG de Doma de Criaturas, só RPGs normais, tem vários nomes, né? Como, por exemplo... Ni no Kuni. Ni no Kuni é também de Doma de Criaturas. O primeiro, o segundo nem tanto. Cara, boa pergunta. Tem vários nomes assim, mas nenhum me vem à cabeça. Agora sim. O que aconteceu? O que está acontecendo? Quem é você? Você vai me entregar. Eu sou uma mulher livre, você é um dos lacaios do capitão, não é? O que está acontecendo? Quem é você? Tá. Como eu disse, eu não sou um dos guardas. Você, sério? Sou um explorador. Beleza. Bom. Então você tem acesso à cidade subterrânea dos vermes das minas. Eu preciso de uma mão. O que me diz? Tô dentro. Parece que arrumei um mercenário. No fim das contas. O negócio é o seguinte. Minha irmã, a Tlaloc, foi sequestrada na semana passada pelos homens do Capitão Cole. Eles dizem que somos foras da lei, porque nos recusamos a aceitar as regras dele. Só queremos nos deixar em paz enquanto vivemos do nosso jeito na superfície. É uma vida dura, mas livre. Não sei onde estão mantendo a Tlaloc. A Tlaloc com certeza é a outra pessoa que tá presa lá na prisão, né? Porque só tinha eu, o outro cara que fugiu comigo, agora o Matthew, o Caolho, e uma outra pessoa lá. Então deve ser ela, né? Não sei onde estão mantendo ela, mas aposto que será fácil para você localizar e libertá-la. Eu sei onde é a prisão, tá vendo? Menos uma tarefa, isso não é nada pra você. Eu vou te falar, escapar daquela prisão não é tão fácil. É sim, quando se tem a chave. Por que você diz chave dessa forma? Eu não digo chave de nenhum jeito específico. Então, tá. E você tem a chave? Não. Onde está a chave? Eu sei que o ferreiro faz todas as chaves para a prisão. Ela deve ter uma reserva. Então é só perguntar por aí pelas chaves, tá? Onde eu a encontro? Quando ela não está trabalhando, está naquele bar. Isso facilita as coisas. Beleza, vou correr esse risco absurdo. Meu herói. Legal, né? Enfim, desculpa, LP7, eu não consigo pensar em títulos de RPG que não sejam de Doma de Criaturas no momento. Se eu não estivesse gravando a live, se eu tivesse minha Steam aberta, eu conseguiria ver melhores títulos, né? Inclusive, comentem aí no vídeo
alguns nomes aí de RPGs interessantes pra crianças de 8 anos, que com certeza não é nenhum MMO, né? E Coelhinho, tu que tá aí no chat, não é nenhum MMORPG da Roblox, né? Porque esses teus MMORPGs do Roblox são muito tóxicos. Uma criança de 8 anos. E não é por questão da comunidade, galera. É porque é um grind, um farm absurdo, né? MMORPGs a pessoa fica grindando de uma forma absurda. Absurda, absurda. Deixa eu ver. Cara, eu acho que todas essas rochas não são itens, e sim só cristais, né? Nossa, que bonito. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tem uma descida lá pra baixo. Tá. Deixa eu fazer a volta por aqui. Cara, agora pensei num joguinho, viu, Lapecete? Pensei num joguinho de RPG gostosinho de jogar, que é... Dragon Quest, cara. Dragon Quest Builders e Dragon Quest Monsters. É um jogo... São jogos bem legais, assim. O Dragon Quest Builders lembra um pouco de Minecraft, inclusive. Mas não tem essa coisa de muito craftar e tal. Portal Knights também é interessante. São jogos mais cozy, né? Mais fáceis e tudo mais. E são RPGs. Ó, o Coelhinho, não vou colocar outro no mesmo lugar que eu. Caramba, Coelhinho, sábio. Sábio demais. Ô, caramba. Meu Deus, cliquei nos botões. Sábio, sábio demais, cara. E esse Koish de tipo tóxico tem um topetão, né? Deixa eu ver ali, tá... É só pela Toxicóis que tem aqui, né? Porque como é água ácida, é poluída, né? Provavelmente tem que ter só tentens aquáticos e ao mesmo tempo tóxicos, né? Então... não sei se a gente vai encontrar outros dessa forma. Ah, eu sei, a gente tá indo... pro cenote Kakama. A relíquia de um passado distante. Ah, justamente aqui mesmo. A gente vai liberar essa área. Será que eu faço isso agora? Porque daí eu já vou estar em Quetzal. Depois é só sair de Quetzal, né? E continuar explorando as águas. Porque provavelmente eu vou ter que voltar. Mas seria interessante que eu pelo menos pegasse o item pra eu libertar o Matthew Ocaolho, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Primeiro eu vou explorar essas águas. E aí depois eu vou... E é aqui que tá o item, né? E aí depois eu vou pra lá. Interessante que essa área aqui, eu vou acessar essa área por aqui, ó. No momento que eu conseguir esse item. Ah, então vamos pro norte pegar o item. Pro norte pegar o item. Ali em cima eu pego o item, depois eu desço, passo aquele caminho todo e chego em Quetzal por lá. Aí acho que é assim mais funcional. Vai ser mais funcional. Tchan, tchan, tchan. Será que tem alguma coisa pra cá? Não. Cara, e assim, meio nada a ver, assim, né? Mas eu gosto de platinar os jogos que eu trago pro canal, pelo menos, né? Eu já platinei outros jogos que não são do canal, mas... Cara, a platina de Tenten é absurda. É absurda.
Esse vai ser um daqueles jogos que eu não vou platinar. Tipo assim, Coromon eu meio que dropei a platina, me deu uma preguiça. Bem grande, inclusive. Mas é platinável, assim. Time Stranger, só falta refazer o jogo. Então, cara, assim, tô no meio do caminho. Ainda mais que vai ter as DLCs. E Time Stranger é um jogo lindo, maravilhoso. Que jogo é esse, cara? Jogo muito lindo, maravilhoso. Digimon Time Stranger. Ó, aqui, ó. Viu? Ó, tem item. É, mas, tipo assim, tem um jogo que, cara, os achievements são tão complicados que... Adeus, platina. Adeus, platina. Naolin. Você voltou até mim, primeiro como náufrago e agora como surfista de águas ácidas. Naolin? E nos encontraremos novamente, mas essa é uma página de outro capítulo. Está procurando aquela pessoa que parece com você. E sem se dar conta, também está procurando a si mesmo. Vocês são dois lados da mesma moeda, ou dois gumes da mesma espada. Você pode ter sido o que essa pessoa se tornou. E essa pessoa ainda pode chegar ao que você está se tornando. Cara, só pode ser o Max, né? Não vai ser o Camel. Tem nada a ver com o Camel. O único cara que é amigo de infância, amigo entre aspas, né? É o Max. Você não encontrará somente poder ou tentem, mas sua própria mudança, como um domador, como um humano. O que você está falando? Você entenderá na hora certa, mas por enquanto, mostre-me o seu progresso até agora. Julgarei se você está pronto para a próxima etapa da sua jornada. Com 2 tentens com metade da vida, né? Espero que o Naolin tenha tentens fracos. Aí é de boa porque são 4 tentens, né? Aqui é o seguinte. Aqui eu acho que eu vou derrotar a Nidrasil. Porque eu consigo dar um dano neutro forte nela. E aí eu consigo sobreviver a esses golpes, já que nenhum vai ser super efetivo de fato, né? Ah, mas tancou legal. Acho que eu devia ter atacado o Velesh. Daí o Velesh não é tão tanque assim. Mas tá bom, não tá ruim. Triftologista, agora o que é um triftologista, né? Tóxico não é ruim contra cristal, eu acho. Ou será que é? Eu sei que água não é. Então o Tsunami vai vir a calhar aqui. Eu sei que a Nidrasil vai ser resistente. Talvez até vezes 4, né? Vai ter uma resistência por 4. Mas a minha intenção aqui é derrotar o Velesh, que caramba, tancou esse golpe, hein? Ixi, aqui já era. Esse golpe é muito forte. Já era. Tancou bem. Nossa senhora. É. Aqui então, claramente, vou trazer o Raze, porque o Raze vai ser super efetivo contra ambos. O próprio Gazuma seria contra o Nidrasil. Mas... aqui é a... aqui o Raze é mais competitivo, né? Até porque o Velesh com golpe tipo cristal vai ser super efetivo contra o elemento raio, né, do Gazuma. É, não tá sendo uma batalha fácil, né? Quer dizer, não tá sendo uma batalha rápida. Fácil tá, né? Porque apesar de ter derrotado o Platox, talvez se o Platox tivesse com a vida cheia, não... eu talvez tivesse sobrevivido. Aí, ó, pra variar, todo mundo tem o Rakan, menos eu. E aqui, eu vou trocar... mas o Platox já se foi, né? Eu vou manter o Sherald. Pra atacar o Rakan. Enquanto eu derroto a Nidrasil. Eu não sei quem vai ser o último dele.
Mas se eu tiver uma vantagem com o Raze, eu posso atacar com força, né? Ainda bem que recuperou a vida primeiro. Sparse. E aqui eu seria super efetivo. Mas vamos trazer alguém... possa ser bom aqui. Cara, o Dendry vai... Tá, vamos trazer o Gasm. Azar. E aqui eu faço isso, ó. Talvez eu consiga ganhar dele. Já que é um golpe muito forte, né? E como o Raze não foi atacado, esse pouco de HP que ele vai perder não foi o suficiente. E aqui eu posso tentar eu não sei se o Sparse não vai aumentar HP dele se eu fizer isso. Mas aqui eu vou até trazer o Adoroboros para eu não desperdiçar o potencial do meu Raze em pelo menos resistir a alguns golpes, né? O Adoroboros é tipo mental, raio superfetivo contra mental, eu não lembrava, né? Mas tá aí, pelo menos poluiu o Sparse. E aqui também... Complicou pra nós. Complicou pra nós. Porque agora nós temos... o Sherald. O Raze em uma situação não muito interessante. As resistências e fraquezas Tenten são ignoradas. Neutralização. Ah, mas quem é que tá com neutralização? Acho que era... Ah, é o que eu recebi de golpe antes, né? Aqui, a poeira de cristal vai ser o suficiente pra ganhar do Sparse. E aqui, pelo menos... Se o Raken atacando, ele vai obrigatoriamente perder HP também. Então é uma grande chance de eu conseguir vencer. Próximo golpe ele não ataca. Então ele derrotou o Sherald, mas o Dendry e o Raze no próximo turno vão poder atacar livremente. Inclusive vai ser o suficiente, né? Uma batalha bem acirrada. Eu falei que não tava fácil, que não tava rápido, mas na verdade também não foi fácil, né? Também não foi fácil. O quanto trabalho que esse prota tem é brincadeira. Cara, o pessoal me tira pra garoto de recados, pra empregado, pra mensageiro, pra tudo, né? Até pro oráculo estão me tirando aqui. Não é muito, mas é melhor que nada. Muito bem. Você já conheceu outras pessoas, que bom. Amigos leais devem lhe apoiar quando o seu pior momento chegar. Cuide bem deles. Em algum lugar a leste, homens malignos protegem ícone roubado de um antigo irmão de armas. Nele tem um velho dispositivo, sem valor, mas inestimável para um senhor cujo coração dói pelos que se foram. Pegue-o e devolva para o pobre homem. Conquiste a liberdade do seu amigo. Você vai precisar da ajuda de todos os seus amigos mais cedo do que imagina. Aqui ele tá dizendo, né, sobre o item pra eu dar lá pro capitão pra poder liberar o Matthew. Não tá com ele, eu achei que fosse aqui que eu fosse encontrar o item, mas não. Talvez ele me dê, mas talvez esteja lá na parte de cristal e ele vai me dar só o quê? Meus patins. É que ele fala que eu preciso dos meus amigos mais cedo do que imagina, porque lá em Tukima, ou Kiziwa, acho que eu tô em Tukima, né? Em Kiziwa, provavelmente meu próximo destino, o Clubble Soto já deve estar com as armas deles todas prontas, né? A gente já captou essa mensagem ao longo do jogo. E agora me despeço de você. Nos encontraremos em outra ilha para batalharmos em um dia decisivo. Você, eu e os outros 3. Quem será os outros 3? E ele é profeta, né? Encontre os guardas renegados em uma ilha
no Xolote. Opa. Encontra aquele ícone, sapatinho. O capitão está esperando. Seu amigo está definhando na prisão. Precisam de você em Kiziwa. Então. Agora... aonde, né? Porque aqui essa área de cristal ainda não tem meu patins. Ah, olha ali, ó. Tem uma missão lá. Então teremos que voltar até aquele canto. Então... deixa eu recuperar minha tropa. E agora vamos voltar para aquele canto, né? Tá lá, dada a missão lá, vamos lá. Encontrar os guardas renegados antes de voltar para Quetzal. O nome disso é logística. Assim a gente não precisa ir e vir para os mesmos lugares incontáveis vezes. Por aqui. Mas é difícil o jogo Pokémon-like, né? Um doma de criaturas nesse formatão Pokémon em que o protagonista não seja um faz-tudo, né? Normalmente o protagonista sempre é um faz-tudo. Meio que lugar errado na hora errada. Faz esse favor aqui, eu te retribuo, e às vezes nem retribuição tem, né? Só faz esse favor aí pelo bem da humanidade. Ah, né? O Seipat tá aqui, o Seipat não é tipo tóxico, e aí? Qual o sentido disso? Ele é melee e aquático. Deixa eu recuperar aqui. Recuperar aqui meu negocinho de... recuperar meus... esqueci o nome daquilo ali. Um pote de alguma coisa que eu acabei de usar. Guarda renegado, hã? O que temos aqui? Outro fantoche enviado pelo Capitão Cole para pegar esse cacareco que brilha. Vem na mão, meu querido. Vem que tem, né? O famoso vem que tem. O famoso vem que tem. Ah, level baixo, pô. Level baixo. Aqui vai ser super efetivo. E aqui eu vou ser fraco contra vento, né? Então... vem a Gasma. Fire aqui vai ser tranquilo também. Nossa, level baixíssimo, né? Eu, inclusive... o Grumpa seria hit kill, né? Eu deveria ter atacado o Capire com outro golpe do Sherald, enfim. Bom, se bem que foi hit kill também aqui. 20 levels abaixo, né? 20 levels é duro. Esses renegados são fracos, hein? Aqui. E aqui era isso. Nossa. Me vai embora, peão dos vermes das minas. Ídolo antigo. Então tá, vamos lá, né? Vamos lá. Agora sim a gente vai por aquela parte lá,
que é o nome do negócio? Cenote. Vamos pro cenote agora. Para o cenote. O que será que temos aqui nessas águas? Tem itens evoluídos, né? Mas eu tenho... as formas anteriores dele. Não, o Kama eu já até evolui, né? Realmente não... Ah, legal que lá em cima tava verde, a prancha aqui embaixo tá vermelha, né? Talvez ela altere automaticamente. Aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí está, o General X vai ficar satisfeito. Que barulho é esse? Ei, quem está aí? É o Max, ele mesmo. Mas que sapatinho? Max? O que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse com problemas por um tempo. Aff, os Tukimanos são tão inúteis. Não dá pra esperar que eles façam o trabalho sujo por muito tempo. Não importa, já estou quase terminando nesse monte de cinzas. Agora é só pegar esse pacote para o chefe partir para coisas maiores. Mas primeiro vou te dar uma boa surra, sapatinho. Nossa, como eu adoro meu trabalho. Sabia, né? Esse retardado. É que todo mundo precisa de um idiota bondoso, A verdade é essa, né? Todo mundo precisa de um idiota bondoso. Cara, aqui vai ser meio dura essa batalha. Mas eu acho que eu... Ah não, o level dele está baixo, mas igual eu digo pelos elementos, né? Eu acho que eu consigo resistir mais um pouco. Chega, eu vou tocar o Platox, ia dar um bom dano até. Aqui agora. E Tsunami eu nocauteio o Mudrid. O level não tá tão alto, mas eu acho que vai chegar a um 40 e poucos aí, até um 45 capaz de chegar. Eu vou de base aqui. Mas também vou levar o Mudrid comigo. Vou levar o Mudrid comigo. Putz, e agora? Cara, Gasma, né? Não vou inventar moda. Como eu não sei quem ele vai trazer, outro Gasma. Vai ser ruim pro Platox. Eu vou ter que... Opa, errei. Mas aqui... Ah, é neutro. Mas é que... Cara... Aqui é o seguinte... Dá pra arriscar o Platox tomar um golpe de raio, né?
E aqui também vai ser fraco contra raio. Só que o Dindry é fraco contra tóxico. Então vamos de Raze. Tá level alto. Vai, vida cheia, né? Vai tancar alguns golpes. Nossa, o Gasma dele. Ficou bem. Tá, agora é aqui, né? Se bem que... Tem que tirar mais, né? Talvez o Golder não perca nesse golpe. Nossa, ficou muito pouco. E eu acho que o Gasma também não vai. Não, se bem que vai sim, ele se deu dano. Nossa, não vai também, cara. E aqui é simples, né? Agora eu tiro essa evasão dele, que se ele atacar que ele vem atacar... Ah, não. Se ele atacasse aquele golpe, ele ia tomar dano. E aí ele ia perder. Sei, pet. Tá. Aqui é o seguinte. Aqui o Seipat vai de base. Deixa eu ver se eu ataco primeiro. Ah, foi lá no Gasma, beleza. Nossa, e não derrotou, né? Nossa, eu também não derrotei. Digital é fraco contra... Não lembro, né? Fraco contra raio, eu acho. Eu tinha descoberto, mas faz tanto tempo que achei fraco contra raio. Ambução, né? É fraco contra raio. Mas aqui o Seipat foi. Ah, ele vai ter que escolher... Ah, ele pode atacar os dois ao mesmo tempo, né? Não atacou nenhum, cara. Desperdiçou. Ah, nossa, e uma Barnish ainda por cima, né? Desperdiçou 100% a chance dele. Porque agora, cara, a Barnish vai de base. E eu acho que eu consigo... Ele virou tipo fogo, eu acho. Ou só mudou de cor. Nossa, não foi. Eu devia ter sacrificado. É, virou fogo sim. Eu devia ter sacrificado os dois pra ganhar. Mas agora eu finalizo eles de modo mais tranquilo, né? Nossa, achei que o Barnish ia uma hit kill. Agora é Platox e seguinte, né? É... Adoroboros. Porque aí o Platox faz aqui, ó. Eu não sei se mental é forte contra... É neutro forte contra digital. Mas vou de bomba nociva aqui, que é forte, né? Nossa. O Adoroboros não conseguiu nem clicar mais, né? Mas tá bom, tá bom.
Aí, ADM, tu viu o novo episódio de Jujutsu? Insano demais, cê é louco. Cara, não vi. Não vi. Eu costumo esperar deixar vir todos os episódios, mas eu confesso que eu esqueci. E já tava na hora de Jujutsu. O que foi... Dia 23 que lançou? Ou 26, sei lá. Hit kill, tá maluco? Deixei você ganhar pra variar. Tá, vai se fuder aí, o seu chorão, seu fudido. Eu terminei meu trabalho mesmo, o clã vencerá. Você não pode nem mostrar mais a sua cara em Quetzal. E veja todo o tempo que perdeu aqui em Tukima. Você já se atrasou para Kiziwa. General X já está a caminho. Não há nada que você possa fazer. Aproveite a sua vitória, perdedor. Chifre do Schwein. Muda as técnicas do tipo tóxico do TT para a água, aumentando o dano causado por elas em 25%. Interessante. Interessante isso, hein? Bem antigo, talvez tenha sido esculpida no chifre de algum tentem pré-histórico. Haver algum motivo para isso estar aqui. Estou vendo algum tipo de dispositivo. Talvez ative algum mecanismo. Melhor dar uma olhada por aí. Ele falou como se nunca tivesse visto um Shrine na vida, né? Mas a gente até... A mestre do dojo tinha um, a gente já batalhou contra um, né? Nem sei, não assisti porque li o mangá na preguiça, mas eu vi um pouco da porcaria. Foi lindo, filho. Você é louco. O Toji parece como uma assombração. Ele é bravo demais mesmo, cara. Cara, quero assistir, mas eu prefiro deixar todos os episódios serem lançados pra depois assistir tudo de uma vez. Dispositivo... Ah, tá. Aquela porta pra abrir lá. Bom, provavelmente aqui eu encontro Schwein pra capturar, né? Provavelmente. Mas depois eu vejo isso. É porque eu tô bem ferrado. Eu tinha até esquecido que eu tava ferrado. Ué. O dispositivo é aquela porta que eu vou conseguir abrir agora. Ela deu orgulho pro meu mano Toji? Boa. Boa. Nossa, não. Não. Eu fugi sem querer. Meu Deus, eu achei o Schwein pra capturar, cara. Eu fugi da batalha no automático lendo o chat, cara. Não, eu nem sei se essa porra é rara, cara. Não. Ai, cara. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Essa porra deve ser 5% de chance de achar. Não, cara. Agora... Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Agora eu vou dar uma bandinha pra ver se eu encontro pra compensar minha burrice. Não acredito nisso, cara. Tá aí, achei. Calma. Não é tão difícil achar Tenten nesse jogo, né? Tá aí. Aham. Tá bom. Vai rindo. Consegui, achei pelo menos. Caramba, cara. E há um Tenten muito lindo, né? Eu gosto muito dele. Ele deve ser água e cristal, então. Deve ser água e cristal. Nossa, nem nada, né? Nem tchum.
cara. Agora... Não. Por que ele fez isso? Esses tentéis são suicida, cara. Ah, ô meu. Ah, ô meu. Qual vai ser, cara? Ah, ô meu. Ah, ô cara. Por que esse jogo faz isso comigo, cara? Agora eu vim até essa ponta. Eu vou voltar. Se eu não encontrar nenhum, já era. Eu faço no off. Ah, ô meu. Puta, agora eu fiquei... Oh, cara. Esquece. Ah, ô meu. Ô, cara. Que saco, mano. Tá aí. Bora. Ah, agora cautelinha, né? Cautelinha. Cautelinha, ou seja, só... Aí, consegui capturar. Tomei o achievement, consegui capturar. Amém, cara. Tomei o achievement, é bom, tomei um spoiler. Absolute Cinema? Ah, cara, tá aí, ó, capturado. Nossa, cara, ele é ruim, mas é água e cristal mesmo. Tá aí, capturado, cara. Questão de honra. Será que aqueles outros dois eram bons? Não saberemos. A gente tá como hoje, só na sorte. Na sorte e na incompetência, né? Mas tá feito, consegui. Maravilha, consegui, cara. Ai, capturei ele, não é bom, mas tá aí, né? Não ia pôr ele no meu time, apesar de eu gostar muito dele, não ia pôr ele no meu time pelos elementos, né? Pelos elementos... Eu estaria substituindo o Platox pra pôr ele. Mas eu estaria correndo aquele velho perrengue de ter 2 de cristal e tal, enfim. Eu vou ter que voltar pela parte de cristal mesmo. Eu não consigo subir aqui em cima. Subir aqui embaixo é foda, né? Mas entendi. Daí eu abro a porta pelo outro lado depois. Tá. Deixa eu ver. Demi, como que tu conseguiu tanto inscrito nessa velocidade? Acho que tá de hack. O que tu ganhou de um mês pro outro foi quase o dobro em uma semana. Cara, então... Estou oficialmente de hack. Eu testei fazer uma... Eu testei usar a promoção do YouTube pra ver como é que funciona a questão de views e inscritos, né? No dia 21, eu acho. No dia 21... Não, no dia 19. No dia 19 eu botei 30 pilinha pro YouTube... compartilhar os meus vídeos. E até agora eu já ganhei uns 17 inscritos. Vai um mês, né? Dá pra escolher o tempo. Vai até 19 de fevereiro isso. Então eu já consegui uns 20 inscritos por causa desse método. Então sim, hackeei, né? Hackeei o sistema. Dia 19 pra cá. Cara, assim, ó, eu não sei se aquilo computa certo, porque esses tempos eu tava com mais
Esses tempos eu ganhei mais inscrito que visualização. Talvez ele esteja computando os inscritos que eu ganho de forma orgânica, tá ligado? Mas não sei, eu sei que tá valendo a pena sim. Dá pra ver nos números, né? Dá pra ver nos números que realmente meu vídeo tá sendo mostrado pra quem... pro público que eu selecionei, né? Público-alvo lá selecionado, enfim. Minhas previsões estão tendo dificuldades agora. Então, cara, é que as tuas previsões era no orgânico, né? Era no gratuito. Agora tu vai ter que adaptar pro pago, porque mês que vem, já no dia 1º, talvez, acho que no dia 1º. No dia 1º eu já bote mais um mesinho pra outro vídeo. E aí assim eu vou dar uma rushada, né? Porque, cara, tá barato. Tá barato. Mas eu vou ver quantos inscritos eu vou ganhar nesse um mês. Vou ver quantos inscritos eu vou ganhar nesse um mês. Vamos ver no que vai dar. É um bom aumento, mas a velocidade natural também é assustadora, velho. Foi um mês, mais de 100 inscritos. Então... eu tava com uma média de 60 inscritos por mês novos, né? Olha aí, uma forma evoluída. Legal, não sabia que tinha como achar. Então, naturalmente, organicamente, tava indo muito bem também. Organicamente, tava indo muito bem. Mas eu optei por dar uma acelerada nisso, né? E foi bom, cara, e foi bom. Foi bom. Resultou em... mais gente se inscrevendo de forma, entre aspas, orgânica, porque o público que atingiu foi bem certeiro, sabe? Eu até não imaginava que o YouTube fosse me trazer tanta assertividade, porque, por exemplo, eu tô... O vídeo que eu vou trazer os números abertamente aqui, até pra isso ficar como... Pra quem tiver vontade de fazer isso no futuro, né? Ter noção dos números. O YouTube me trouxe 20 visualizações e 17 inscritos, até a última vez que eu vi, né? Ou seja, as visualizações foram certeiras pro número de inscritos, entendeu? Eu não imaginei que fosse ser tão certeiro assim a entrega do YouTube pras pessoas. Não imaginei que fosse tão certeiro assim. Agora, se são pessoas pagas pelo YouTube pra comentar nos meus vídeos e se inscrever, eu não sei, né? Mas que aconteceu, aconteceu. Então vamos ver pros próximos. Já capturei esse quest de cristal? Já, né? Já capturei de cristal. Eu lembro no final de dezembro ser 550, agora tá no final de janeiro e já tá 650. Então. A grande maioria foi de forma orgânica, mas teve um pequeno percentual aí que foi de forma paga. Então, tô testando essa ferramenta do YouTube e tá se mostrando... Tá se mostrando boa, cara. Tá se mostrando boa. Nem li, né? Aqui, nem li. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos dessa jornada como youtuber. Não tenho vergonha de dizer que tô investindo dinheiro no canal. Não tenho vergonha de dizer. Eu fui assim, ó, mais de um ano no orgânico, muito satisfeito com o que conquistei. E agora tá na hora de fazer a ferramenta trabalhar, né? Cara, esse... Mas é só mais um, né? Esse é só mais um, então... Meus vídeos não atingem muitas visualizações, mas eu atinjo um certo pessoal. E pra mim, cara, super satisfatório poder
Tá trazendo o meu trabalho pouco a pouco pra quem quer, pra quem tem interesse, né? Isso pra mim é o que me motivou a criar o canal e é o que tem motivado a seguir em frente. Claro que eu sonho, com certeza eu sonho em começar a remunerar pelo YouTube e poder ganhar a vida fazendo isso, óbvio. Mas... já tô muito feliz com tudo que eu alcancei. O aumento real deve ser menor do que mostra, mas ainda assim, isso vai contribuir para o orgânico. Bom demais, resultado valeu. Então, o que eu tô fazendo? Cada primeiro episódio das minhas playlists, eu vou começar a mês monetizar eles. Pagar, né, pra poder ganhar neles, porque só nos primeiros episódios. E daí estimula a esse conteúdo atingir quem quer assistir, e a pessoa assiste a série inteira, né? Então, acaba trazendo no orgânico por visualização, por indicação. O YouTube acaba reativando aí alguns vídeos meus, então isso é bom. Ajuda no orgânico também. Tanto é que eu ganho a mesma quantidade de inscritos no orgânico com pago, né? O pago tá dando aí. O pago até então tá resultando em 30% dos inscritos que eu consegui, né? Então, tipo assim... o orgânico ainda tá sendo a principal forma. A galera tá meio perdida aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Nenhum item. Investir no que vai te dar dinheiro é inteligência, não vergonha. Além disso, já iria acontecer mesmo. Valeu, Coelhinho. Tu é o cara, mano. Obrigado pelo apoio, Coelhinho. Tu é o cara. Tu é o cara. Ó, um Madrid pra capturar também. Um dos primeiros inscritos e, sem sombra de dúvidas, o mais ativo, né? Desde sempre. Tamo junto, meu querido. Falando nisso, cara, falando nesse teu apoio inestimável, imensurável e de grande valia e de coração, um grande muito obrigado, Coelhinho, por tudo que tu representa. Eu acho que a Twitch tá fazendo, eu tenho que ler isso melhor, mas eu abri aqui um patrocinado da Twitch com Roblox. Eu tenho que ver lá quanto que eu tenho que fazer pra poder entrar nesse game aí, que normalmente quem faz as campanhas de jogos é a Stream Elements. Mas dessa vez é uma campanha da Twitch. Eu quero ver o que significa aí, mas tem aqui, tá rolando uma parceria com a Roblox. Eu quero ver se daqui a pouco a gente não joga uns jogos juntos lá no Roblox, hein, Coelhinho? Mas vamos jogar um jogo family friendly, né? Um jogo normal, um jogo não tóxico, né? Eu ofendido só de pensar que todo o equipamento de que carrega para o trabalho todos os dias e eu deveria ter trazido uma canoa. Essa galera tá desatualizada, né? Ah, mas não me deram nada, né? A impressão minha é que uma senhora mineradora veterana ainda trabalhando, cara, aqui. Catastrófico. Agora, como é que eu vou... agora eu tenho que voltar tudo, né? Se continuar assim, abril, minhas previsões dão quase 100% para os 1000. Mas ainda precisa chegar a views ou horas assistidas para monetização. Talvez monetizem P5 ou 6. Cara, as horas são 4.000 horas. Eu já tô quase lá. Eu acho que até abril eu já tô com as 4.000 horas. Porque essa questão de visualização para atingir as metas do YouTube, elas não computam o que é pago. Então as minhas visualizações pagas não computam para essas horas. Mas a quantidade de inscritos, eu acho que a quantidade de inscritos também não computa. Eu tenho que ver isso direito. Mas de qualquer maneira... Não, eu acho que inscritos sim, acho que inscritos computa. Mas as visualizações não, As visualizações não computam, os inscritos sim. Mas eu já tô com quase 4.000 horas aí, mas... março, abril eu tô com as 4.000. E aí vai faltar só o número de inscritos pra eu poder chegar lá. Eu sei que depois de atingida a meta, todos os vídeos pagos pro YouTube entregar, esses sim não monetizam.
não contam, as visualizações não contam como visualizações aptas para monetização, isso eu sei. Agora, isso pro pré-monetização do YouTube, né? Isso aí eu já não sei te dizer. Mas, de todo modo, a grande parte da monetização do YouTuber, do streamer de modo geral, é o grupo de membros, né? Não é nem as visualizações, não é nem o pagamento do YouTube, é o pagamento do público. Live Pix, membros, lá na Twitch também, né? Subs, enfim, né? Bits, entre outros, né? Na Kick também tem os seus métodos de pagamento. Mas a questão de anúncios, que o YouTube, a Twitch, a Kick, pagam por anúncios por vídeos, né? Isso já não é a parte que o YouTuber e o streamer ganha o dinheiro. Ganha um dinheiro, mas a parte maior dele é dessas outras partes que vêm do público e não da plataforma. Claro que a Kick, por exemplo, a Kick e a Twitch, elas fecham parcerias de exclusividade, né? Pra grandes streamers, não é o caso do YouTube. E essas parcerias, sim, até onde eu sei, é monetizado por fora. Ganham, tipo, um salário, entre aspas, né? Parece que eu tinha razão, aquele chifre do Schwein se encaixa perfeitamente aqui. Foi lá, abriu. Tenho que falar novamente com a mestra da Guilda dos Ferreiros. Tomara que agora possam ajudar a consertar a Narval. E esse cara... Que? Você abriu os antigos portões? Como você fez isso? Com um ídolo antigo. Isso é loucura. Vai se catar, vai? Seu bobalhão. Tá, quanto aqui não precisei voltar, né? Eu tinha visto errado o caminho que eu poderia fazer. Agora tem muita coisa pra fazer, né? Eu tenho que... em todos esses lugares aí. Vou por ordem, deixa eu ver. Por ordem, aqui eu subo. O que esse cara queria mesmo? Ô, louco, aí sim é bom, falando do Roblox, né? Jogo Family Friends, vixe, vou ver se consigo me lembrar de algum. Cara, Lumians Legacy. Lumians Legacy, eu tenho que ver se eu tenho que ver se não é algum jogo específico que eu tenho que jogar. Eu tenho que ver se tem algum número específico de horas pra streamar, mas, cara, Lumians Legacy é um jogo bom pra gente jogar, coelhinho. Porra, é um estilo Pokémon aí que eu posso trazer, inclusive, pro canal uma série, né? Já tem 1 ou 2 episódios, eu acho, de Lumians Legacy, mas depois a gente vê sobre isso. A gente conversa lá no Discord. Inclusive, tu que tá assistindo esse jogo e joga Roblox, pode ser que quando estiver assistindo esse vídeo já esteja streamando isso aí, né? Entra lá no grupo do Discord pra ver, acompanhar o que tá rolando. Jadzri, sei lá como é que fala, né? Essa da guilda. Consegui reabrir as minas. Uma das guildas estão em grande débito com você, sapatinho. Consertaremos a aeronave sem cobrar nada. Avisarei aos meus artesãos, tem minérios e pedras preciosas para trabalharmos. Como eu queria ouvir o rugido da forja de novo e os martelos cantando no metal fumegante. Beleza. Olha aí a Adia Turei. Menos poesia, mais metalurgia. Capitã Turei. Não, eu sou o Shogun de Cipanco. Qual é? Eu estava começando a achar que vocês tivessem nos abandonado. Por que demorou tanto? Bem, eu... Só tinha uma tarefa, sapatinho. Essa da guilda, quanto tempo vai levar? A Narva já deveria estar em Kiziwa. O que você precisa exatamente? Como está a integridade estrutural? Dano crítico nas vigas secundárias, dano severo na gôndola e um dos motores. A maior parte do todo está inteira e a armação sobreviveu à colisão. Então vigas secundárias, blá 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 blá. Nós damos conta disso, beleza? Tá, qual vai ser? Eu já saio na mão contigo, Adia. Vai estar me tirando? Eu, hein? Cadê o Matt e o Caolho? Vocês não estavam juntos? A história é longa, ele... Bom... Enfim. Tá, eu vou lá... Eu não vou ler, já peguei ranço da Adia. Me mandou ir lá libertar ele, né? É o que eu vou fazer. Cara, eu não lembro o que esse cara quer. Essa é uma entrega da Oliana. A chefe da engenharia Mirilhas, deixe-me ver algumas vigas, não. Tá. Não lembro de ter pego isso, mas tudo bem. Eu acho que eu meio que pulei, né? Talvez eu não tenha pego essa missão, mas eles me entregaram ela de qualquer maneira. Eu não lembro agora de cabeça.
Quem tá maratonando a série deve lembrar. Pra monetização, os mil é obrigatório. Outra condição, visualização, horas assistidas, né? Não, é... A primeira etapa é 500 inscritos e 3.000 horas assistidas, ou de vídeo, ou não sei quantas mil horas de shorts. E pra segunda etapa de monetização, a primeira etapa é grupo de membros, e a segunda etapa é anúncios, né? Começar a ganhar com propaganda no YouTube. É 1.000 inscritos mais 4.000 horas de vídeo, ou sei lá quantas mil horas de... que é 1 milhão de horas assistidas de shorts. Aizel. Você é Aizel? O clã me enviou. Onde está? Tivemos um acidente, mas ela está bem. Pela pedra... que, minha nossa? Aí, pela grande pedra mãe. Ela vai ficar bem, é só uma pedra quebrada. Tá. Mas obrigada, sapatinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Deixa-me ver o que eu tenho aqui. Espremedor. O navegador está desaparecido. Ah, não. O Camel? Ele é tão divertido. É um dos melhores amigos da Octlana. Tomara que esteja vivo. Não vi nenhuma notícia sobre uma colisão. Isso significa que ninguém aqui na cidade reparou ainda. Mas deve ser normal. Todos estavam tão focados naquele encrenqueiro. Quer saber por que não pergunta na taverna do Jaguar? É o ponto de encontro da cidade. Tá. Onde fica isso? É fácil de encontrar. É essa rua mesmo. Basta seguir a leste. Tá. Beleza. Tá. Já que eu não tô lá perto do Matthew, né? Então tá, eu já tô aqui. Eu vou lá na taverna. Que é onde a véia me reconheceu, né? A véia me reconheceu, me chamou de sapatinho em voz alta. Estou procurando um marinheiro denizano. Volta e meia aparece um desses nas docas de aeronave. Alguma outra informação? O nome dele é Camel. Ele é muito legal. Parece... Tá, desculpe, não sou familiar. Por que não pergunta para a Rimena? Aquela senhorita fofa, ela também... Tá. Opa, o que temos aqui? Ferreira, oi. E você faz... Ah, você faz chaves? Várias. Por que pergunta? Estou planejando uma fuga da prisão. Haha, essa foi boa. Bem, vira. Pegar a chave emprestada. Tá. Nossa, sapatinho. Estou procurando um marinheiro chamado Camel. Camel, é claro. Eu tomava conta dele também. Não vejo há anos, então agora ele é um marinheiro? Acho que isso é um não. Desculpe. É melhor perguntar a um minerador. Um ferreiro. Sei lá, vou perguntar a um ferreiro. Aqui, né? Mas estou procurando por um marinheiro chamado Camel. Navegador da Naro? Claro que sim, eu trabalho no controle aéreo da Ketz. Eu conheço a tripulação, tá? O Camel é um navegador habilidoso. Talvez um pouco confiante demais. Talvez ele quase destruiu o toldo da Narva com aquele tá, blá blá blá. Muito bem. Desculpe, sem conversa trabalho, tá? Onde ele está? Não tenho ideia. Que falta de sorte. Tá. Pergunte ao Bebum. Esse é o Bebum? 99 frascos de temescência na parede. 99, tá. Tira uma... Passa adiante, tá. Que música legal. E você viu algum marinheiro denizano? Malinelo? Não. Nossa. Na planeta nesse faixas de Nossa, não entendi nada que ele falou. Fala, Alan. Alô, cheguei. Laliu. É o corretor, alô. Tá digitando a moto, cara? Brincadeira, tamo juntos. Valeu, Alan. Os vídeos dão dinheiro por visualização, mas a maior parte do dinheiro dos vídeos é dos AdSense, anúncios. Então. Isso aí, coelhinho. É o que eu tava dizendo, né? Tu não ganha dinheiro por visualização, tu ganha dinheiro pelo anúncio. Só que tu tem um número X de visualizações pro anúncio aparecer, né? Então acaba sendo relativamente proporcional, né? O teu número de visualizações
para a quantidade de dinheiro que tu ganha. É mais ou menos 1000 visualizações para cada $1 de AdSense, dos anúncios, né? Que tu ganha pelo YouTube. Já na Twitch tem outros parâmetros, né? Mas é mais ou menos isso, que seria relativo a 1 centavo a cada 100 visualizações, não, né? A cada 100. Não, 1000 visualizações, $1. A cada 10 visualizações, 1 centavo, né? Seria mais ou menos essa a monetização, assim, o que é meio parecido com a Twitch, na verdade. A Twitch dá 1 centavo por anúncio. E o anúncio, ele é visualizado a cada... O streamer pode botar lá, né? Enfim. Tá, mas preciso de encontrar este homem. É muito importante, calma aí, Astro do Rock. É muito importante. No bentecato fachos de temescência. Na prede. E se um frase... Aqui, ó. Zé, uma escultura, pintura, figuras... Meu Deus, que isso, cara? Tá, parece que o beco sem saída. O que o Carlos faria? Que tal ir pro lugar e encontrar uma nova pista? Ali está ele, sapatinho, a quem estava procurando. Ele está atrás do meu amigo. Ei, peraí. Por favor, prendam ele. Não estou fazendo nada. A Messa... eu não estou fazendo nada. Você está falando daquele sapatinho? Acho que você está enganado, Monkey. Ele é inocente. A própria Yaren já teve uma conversa com o nosso capitão. Mas... ele estava fazendo várias perguntas suspeitas sobre o meu Kemal. E disse que uns tais de Belsoto sabotaram a aeronave. Kemal também é meu amigo. Isso é verdade? Ele é legal, mano, que a mesa do dojo conhece a pessoa melhor que ninguém. Eu sinto muito sobre isso, estava procurando, temia pela segurança dele. Sapatinho, não é? Me desculpe, Sapatinho. Venha me visitar lá em casa, é ao sul, perto da Guilda dos Ferreiros, temos muito o que conversar. Cuide, Sapatinho, desculpe pela confusão, acho que todos estão um pouco agitados ultimamente. Boa sorte na busca. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Na verdade, a monetização por 1000 views aí conta alguns centavos de dólar, se não me engano. Acho que é... Bom, acabei de responder sobre isso, né? Desculpa, eu tô lendo atrasado o chat por causa das conversas por aqui, né? Aqui na direita é um umbigo que o cara quer, então já vamos descer pra falar naquela casa ao sul ali, né? Que é onde a gente vai encontrar o Kemal, muito provavelmente. Ai, meu Deus, tá. Enquanto caiu... Se caiu aqui, deve ter caído na Twitch, não sei. Tô aqui desde tudo e ainda era bem mato. E ainda é mato, né? Ainda é mato, né? Ainda é meio mato aqui, ainda é zona rural do YouTube, né? O canal do Sapatinho Joga ainda é zona rural do YouTube. Qual era o nome do jogo do Bobox que tu disse? Vou dar uma olhada. Cara... Lumion Legacy. Qualquer coisa, vai aqui nas minhas playlists, nos jogos gratuitos, e vai ter lá. Que vai ter lá o nome. Mas eu postei essa semana um jogo em desenvolvimento lá no Roblox, promissor, né? Que é estilo um Pokémon-like, assim. Então... abre lá o Discord se tu quiser mais informações sobre esse jogo. Mas ele não lançou, então não adianta. Agora não. Estou ocupado aqui. Quem quer que seja, volte depois. Quem está aí? Sou eu, Sapatinho. Tá aí o Kemal. Pelo Sílaro, Sapatinho, é você? Como me encontrou? Como estão os outros? Tá, então o Kemal não é um traidor também, né? Então, aparentemente, o traidor na Narval não tá na Narval, né? Toda a tripulação está viva, mas com alguns ferimentos. Como veio para aqui? Então, eu fui arremessado para fora da Narval durante a colisão. E aí eu saí voando em câmera lenta, mas foi tão rápido que achei que atravessaria toda a Tukma e blá blá blá. Não foi o caso. Eu aterrissei em um daqueles interrobustos. Não, digo interrovinhas, isso mesmo. Mas aquelas vinhas que, sei lá, mas elas amorteceram a minha queda. Mas ainda assim quebrei a perna. Algumas crianças me encontraram uma hora depois, rastejando, eles me trouxeram até aqui. Tá. E dentre as pessoas me reencontrei com o meu antigo amor, Monkey.
Antiga paixão? Pois é, uma paixão bem antiga. Um ex-namorado? Monkey é homem ou mulher? Agora eu não sei dizer, né? Mas aqui, às vezes eles erram o gênero por causa da... Mas se bem que o namorado seria boyfriend, então não seria um erro de tradução aqui, né? Teve um erro de tradução, né, durante a série, por isso que ex-namorado, então Monkey é um homem mesmo, apesar de ter essa feição afeminada. Sempre teve idas e vindas, acho que é uma das vindas novamente, né? Toda a tripulação está viva, mas com alguns feridos. Nossa, que bom saber disso, tá? É hora de fazer novos planos. Pois é, ninguém estava esperando que aqueles Belsoul derrubassem a gente. Não se ouve sobre um ataque de piratas aéreos desse calibre há décadas. Mas daremos a volta por cima. O Monkey está dando um jeito na minha perna e você dará um jeito na Narvel. Aí encontramos um jeito de revidar. Quanto tempo até você poder andar novamente? Não sei, mas vai levar semanas. Você tinha um negócio urgente em Kislev, algo sobre um detetive? Pois é. Acho que você não vai poder contar com a boa e velha Narvel. Mas acho que eu posso ir com a outra aeronave que vai ter aqui, né? Não tenho ideia, bem. Talvez ela possa... Sei lá, é arriscado, mas quem sabe você pode tentar. Fale com o Monkey. Vai nos indicar pra outra capitão, o capitão que tem aqui, né? Ó, o coelhinho. Conheço esse daí. Nossa, me sinto quase idoso. Conhece esse daí? Tu diz o Lumions Legacy, né? Lá do Roblox, né? Então, eu cheguei a jogar em live 2 vezes ele, né? Mas acho que só um... Não sei, umas 2 vezes lá. Tá, deixa eu falar com o Monkey. Já terminaram? Ele precisa descansar. Preciso ir para Kislev. Ele disse que você pode me ajudar. Ir para Kislev? Nossa, bem, há um jeito. Embora não recomendo isso para um saltador de pedras principiante ou alguém que nunca tenha experimentado, mas você parece bem desesperado. Então acho que vou dar algumas aulas gratuitas de salta-pedras. Eu acho que é aquela técnica, então, de voar, né? Encontre-me na superfície ao sul da entrada para Quetzal. Há um mini tempório por... Tá, beleza. Tá. Aí me lembrou de novo que eu tinha que libertar o Matthew, né? E agora é o que eu vou fazer. Tá, agora finalmente eu vou aprender aquela técnica de voar. Eu ainda preciso do meu... patins. Eu tenho que libertar também a outra presidiária, né? Há muito tempo que não vejo este antigo tesouro. Obrigado, mano. Bom trabalho, sapatinho. Você entregou o ídolo antigo. Você é um homem livre, saiba disso também, sapatinho. É um excelente amigo. Isso eu já sabia. Obrigado, sapatinho. Sabia que você era um cara leal. Estou voltando para Narvel, sapatinho. A capitã precisa da minha ajuda. Continue o bom trabalho. Você será um baita... marujo um dia. Vou te falar que sentirei falta desse cara. Altos papos fascinantes. Finalmente a tripulação da Narvel tem medicamentos, os reparos estão andando. Encontrei Kemal e libertei Matthew o Caolho da prisão. O engraçado é que chamam ele sempre de Matthew o Caolho, né? Não só Matthew. Mas terminei por aqui. Tá, eu tenho que encontrar um jeito, tá. Encontre uma aeronave, tá. Então realmente o que eu suspeitei eu vou ir com outra aeronave pra Kislev. Mas ao mesmo tempo o Monkey vai me ensinar uma... Tá aqui, ó. Você é Talok, sou sim, quem é você? Representante de sua irmã. O que aconteceu aqui, sapatinho? Você viu como ela conseguiu... não faço ideia, capitão. As condições de segurança desse lugar são deploráveis. Precisamos fazer algo. As pessoas perambulam por aqui como se fosse um tempório. Isso é verdade, né? Tá. Agora eu preciso voltar lá e reunir as irmãs, né? Eu vou sair por aqui por cima. Deixa eu recuperar aqui meus...
Meus tentens. Minha mente não tá acompanhando o crescimento do canal. Parece que ainda tô nos primeiros 100 inscritos, cê é louco. O ano passou rápido, mas também lento demais, cê é loucura. Cara, aquela boa e velha sensação do cara que tá ficando mais velho, né? O ano passa voando, mas ao mesmo tempo aconteceu tanta coisa que parece que o ano realmente passou devagar, né? Mas é isso aí, Prim. Daqui a pouco tu tá fazendo um ano que tu tá aqui inscrito no canal. Foi rápido, mas foi lento, né? Muita coisa aconteceu. Ué. Era pra eu encontrar ela aqui? Era aqui que ela se referia, né? Tem um tempório aqui. Opa. Tá, saí da conversa. Eu tenho que reunir as irmãs lá, né? Mas eu ainda não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando que eu vou ter que voltar pra cá. Eu vou primeiro lá na... Sei lá como é que chama aquilo ali. Se é aeroporto, como é que chama aquilo ali. Fazer a missão principal e provavelmente daí o Monkey vai vir pra cá, né? Em abril, eu acho. Primeiro ano nesse Bostil. Acho que foi abril também, acho que foi abril. Capitã Magda. Olha de novo, Sapatinho. Tem que voar para Kislev. Momento isso é impossível, Sapatinho. Tem algo terrível rolando em Kislev. Algum ataque massivo de forças aéreas desconhecidas. Seja lá o que for, não colocarei nenhuma vida em risco, desculpe. Até aquele incidente terminar. Ficarei com a rota Denis-Omnésia. Como posso ir para Kislev? Bem, acho que você poderia tentar a velha rota de Salta-Pedras em Cupeleleza. Cupeleleza. Por que não? Se você precisa tanto ir para Kislev, as pessoas dessa região praticam um velho esporte chamado Salta-Pedras. Como o nome sugere, é basicamente pular de uma rocha flutuante para outra usando apenas um arpel. Então é justamente isso, acho que eu deveria falar com o Monkey. Me parece terrivelmente perigoso e voar até o meu... E voar é o meu sustento, mas boa sorte. Se você... E se quiser viajar para lugares civilizados de um jeito civilizado, estarei aqui o dia todo. Então é hora de ter umas aulas de salta-pedras. Tá, agora sim, né? Cupeleleza. Agora, onde é que é Cupeleleza? Não é aqui, né, Cupeleleza. Agora, seguinte. Provavelmente, falando com ela, eu consigo voltar pra Omnésia e Denis. Leve-me de volta para Denis. Tá. Beleza, só pra ter certeza, né? Então tá. No off eu vou voltar. Se bem que eu posso voltar pra Omnésia pra entregar essa missãozinha, né? Volte para a Engenharia Mirílias. Mas eu não vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Eu posso tentar dar um jeito de... Eu queria voltar pra Omnésia pra eu capturar os... Nossa, viajei, né? Pra eu capturar os tentens que faltam lá. Nas áreas que eu liberei, novas. Mas como eu vou estar com o rapel... Eu me posso voltar pra Denis, né? Coisas que eu farei no off. Opa, achei. Final, barra meio de fevereiro eu cheguei. Caramba, nossa, vai fazer um ano agora. Erramos por muitos meses, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Finalmente, tá? Você fez isso aí antes? Nunca. Bem, em fevereiro ou março é um ano. Quase fazendo um aninho aí, coelhinho. Coisa linda. Foi o que pensei, esse é um negócio bem tucumano. Então escute com atenção. O salta-pedras é a arte antiga e um esporte de pular
de uma pedra flutuante ou blá 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 blá. O arpel de soltar pedras especial. É feito de interrovinha que você já deve ter visto por Tuk, mas não se preocupe, é bem flexível e resistente, tá? Aqui muitos blá blá blá, né? Porque, bem dizer, eu só vou clicar num botão. Entendi, vou largar só o entendi aqui, é engraçado o diálogo, mas... nem precisei clicar em nada, né? Eu só fui pra frente. O arpel é feito dessas vinhas aqui, né? Ó, liberamos um novo espaço aqui. Tá. Só que antes, então, eu vou lá juntar as irmãs. Esse aqui, né? Vou lá juntar as irmãs. Receber minha recompensa. Ah, tem uma rota onde eu vou pegar menos batalhas. É essa rota aqui. Tempo demais com o Gigachat da Shopee. Caramba, cara. Tempo demais mesmo. Peguei no meio barra final do Nexomon Extinction. Loucura, parece que era ontem. Parece que era ontem mais 365 dias, né? Por esse caminho eu vou pegar menos batalhas. É um caminho mais longo, mas vai ser menos demorado por causa das batalhas, né? Acho que a data mais precisa é no comecinho de março, pode ser. Não tem como ver esse número exatamente, né? Eu, pelo menos, eu não consigo ver. Eu não fui nessa meiuca aqui, né? Talvez haja algum item nessa meiuca, mas eu tenho que... No off eu quero capturar os tentens dessa região também, né? Então... No off eu faço isso. Tá aqui. Tá. Golpe potente. Tá. Foi tudo. Agora eu vou pra lá. Opa. Agora eu vou lá fazer as minhas práticas de salta-pedras. Minhas práticas de salta-pedras. Pera aí. Ah, é um jogador sentado. Ele diz, meu Deus, um NPC novo? Ali em Quetzal, eu acho que não tem... Eu acho que não tem nenhum lugar pra pular as pedras, né? Até vou dar uma olhada ali, mas eu acho que não. Era só surf. Obrigado. Acho que era só surf. Aqui é escalada, né? Isso aqui é de escalar, isso aqui é de escalar. A diferença é que um é vermelho e outro é laranja, né? Ah, tem pra cá, ó. Puxa vida, eu tava desse lado já. Ah, então eu vou ver essa área quando eu pegar o meu patins. Eu vou ver o que é essa missão aqui que eu tenho como missão principal. Eu me lembro da lagartixa elétrica com a cabeça preta. Ah, é o Gecko. Não, como é que era o nome dele? Gekoko. Gekoko do Nexomon Extinction. É. Eu já vi... e eu já vi, estava quando tu evoluiu ele. Foi mais antigo do que eu achei. 10 meses atrás, caramba. Episódio 6 do Nexomon Extinction eu também lembro. Legal. É, ó.
bastante tempo, né? Muita coisa aconteceu desde então. Nossa, o Verete é level 26, cara. Agora que eu vi. Bom, é melhor tentar derrotar o mais forte mesmo, né? Agora aqui é tsunami neles, né? Bem certinho vai dar. Muitos prota questionáveis, né? Muitos protagonistas melhores que outros. Muita história, muita coisa rolou mesmo. Muitos jogos, né? Muitos jogos. E o mais interessante aqui, gostei de todos, né? Isso aqui é bom. Ai, tem batalha aqui, ó. Quase que eu peguei uma batalha que eu não queria. Deixa eu ver uma coisa. Leva que vai evoluir a galera. 56 tá quase. 50 tá quase. 62 é foda, meu. Aqui eu até vou trocar o item. Deixa eu botar mais dano para as técnicas de fogo. Aí aqui, cara. Aqui eu vou botar o manto da covardia pra dar uma upada, né? Level 32 é duro. Se eu precisar dele já era. Tem aqui uma batalhinha. E curiosamente os mais questionáveis eram os de Digimon, mas também os mais viris. Cara, foram 4 jogos de Digimon que eu trouxe, né? Oi, deixa eu pensar aqui. Vou pensar no Tentem primeiro. Pensar no Tentem primeiro. Foi Cyber Sleuth, que o protagonista era meia bomba. Depois Hacker's Memory, o protagonista era legal. Yard misterioso. E resolvedor de problema, né? Objetivo. Aí veio Time Stranger. Protagonista gente fina. E também teve Digimon Super Rumble, né? Que na verdade não tem protagonista, eu montava o meu personagem, né? Então dá pra se dizer que então, se o personagem sou eu, então foi o melhor protagonista, né? Nem me lembro das minas de Nexomon, pior, né, Coelhinho? Tu nunca mais... Pior, né? O teu começo no canal era taradão pelas mulheres lá de Nexomon, as personagens, né? E gerava um bom entretenimento os comentários. Verdade, né? Verdade. Fiquei até com saudade de que ir lá rever os vídeos, então, né? Tem que ir lá rever os vídeos. Deixa eu pensar aqui numa logística mais interessante pra eu fazer isso. Vou vir pra cá. Já vou até recuperar meus Tentem, né? Opa, aqui não. Recuperar os meus Temtems. E aí eu venho pra cá reto, que daí eu já acabo com essa rota. Essa rota é boa, né? Com esse trecho. Pô, meu, não tá tendo oportunidades tão boas quanto aquelas. Cara, teve uma certa oportunidade em Time Stranger, né? Mas é que tu não tava
Não tava tão online que nem Nexomon, né? Os horários estavam menos acessíveis que daquela época. As mulheres mais bonitas estavam naquele jogo? Tinha bastante, tinha bastante. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Focar no que vai me dar super efetivo no Platox, porque o Sherrod ainda aguenta o golpe do Scant. Se passa eu usasse o golpe bolhas, eu nocauteava, né? Mas melhor não arriscar. Mas ainda continua amando Molieres. Bom pra ti, cara. Eu imaginei que tu continuasse gostando, só realmente trocou o humor, né? Cara, atacar o Sherrod vai ser mais vantajoso do que o Scant? Eu acho que não. Acho melhor eu focar no Scant. O Scant pode dar perfeitivo no Sherrod. O que eu puder evitar, tô evitando, né? Tomar dano. Dano de modo geral pra não ter que ficar indo e vindo recuperar meus Temtems. Mais um level pro Platox, hein? Mais um levelzinho pro Platox. E depois dessa batalha aqui vai ser um level pro Sherrod também, né? Vamos virar um Blastoise verde. Um Blastoise de cristal. Um levelzinho pra cada um. Aquela personalidade ainda tá aqui dentro. Se eu consumir o dedo do Sukuna, eles podem reaparecer. Ou então se eu ver algo interessante, Ah, vai dizer, cara. Meu Deus, 4, cara. Que incomodação. Por causa de um cantinho de grama, vai se ferrar. Uma cadeira pra sentar. Será que lá tem item? Ah, não vou ler essas conversas aí, né, meu? Qual vai ser, meu? Nossa, conversa longa, né? Sendo que não tem... Uma conversa totalmente nada a ver. Aqui vai ser super efetivo. E se eu fizer isso? Não foi o suficiente. O gosto também mudou um pouco, na verdade. Foi incluído mais personalidades ao meu paladar refinado. E aberto a novas experiências, coelhinho. Paladar refinado. E... tão refinado quanto uma pedra polida dos Homos erectus.
Cara, level baixíssimo, né? Esse aqui vai ser bem fácil. Meio que esse itemzinho podia ser um leftovers, né? E dá regeneração todo turno. Ah, meu Deus do céu, pra que tudo isso, cara? Que barulho foi esse? Cara, aqui eu vou usar fragrância. Não quero saber. Talvez seja uma área sem item nenhum. Mas eu que não vou perder tempo aqui se for isso, né? Ó, achei um item. E uma batalha. Achei um item e uma batalha. Me adaptei pra tirar o máximo de proveito em qualquer oportunidade. Quase um oportunista nato. É... A dor ensina a gemer, né? A fome escolhe o prato. Ah, mas espera aí. Eu batalhei contra essas pessoas? Não tinha batalhado contra esse cara. Passei reto por ele, eu acho, né? Deixa eu ver. Nossa, tá na hora de finalizar o episódio já, cara. Não sei se tóxico resiste ao próprio elemento. Vamos testar aqui agora. Resiste. Não lembrava. Eita, lambida dolorosa? Lambida dolorosa. Ah, mas ele vai resistir. Aí, galera. Quem tá no chat aí, o Coelhinho tá abrindo todas as suas preferências aí amorosas. Quem tiver interesse aí de ler o chat do YouTube, galera. Deixa eu ver, eu vim de cá. Ah, eu só não falei com esse cara mesmo. Vou aproveitar que eu tô com a essência, né? É, vamos recuperar a galera. E deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou poder terminar o episódio bem aqui mesmo, galera. Vou encerrar o episódio aqui não sem antes a gente colar nossas figurinhas, né? Não sem antes a gente colar nossas figurinhas. Foram poucas, eu acho, hoje. Não, foi bastante até. Aqui já temos a nossa primeira. Com um chifre. Um cabeça de pedra. Um calango. O cabeça de pedra tá aqui. Um cara tupetudo. Deixa eu ver. Um com chifre não é aqui. Não é o calango nem o cara topetudo. Aqui o do chifre.
E aí tem esse cara com um saco de dinheiro. Um vigarista, talvez um mercenário. Tá aqui o aqui. Ah, deixa eu ver aonde... Ah, o calango tá aqui. E agora onde será que eu vou encontrar esse mercenário? Cara, não... Será que ele tá lá pra... Eu vou voltar prestando atenção, porque pra mim isso aqui sempre é um desafio gigante, né? Não é aqui também. Aqui, achei. Boa, boa. Arthur Roesler mandou um ponto no chat. Muito obrigado pelo ponto, Arthur. Seja muito bem-vindo ao canal, mas, né, estamos acabando aqui com a live, né? Ó, qualquer dia desse eu sorteio um membro no chat do YouTube, ó. Ó, galera. Coelhinho aí tá sorteando um membro aí, ó, quem quiser. Lá ele? Lá ele total. Que isso? Que isso, cara. Então tá, rapaziada. Colei os adesivos. Muito obrigado a todos que vieram até aqui por esse episódio. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Né, um belíssimo episódio. Junto aí com o final, com, né, toda a vida amorosa do coelhinho sendo exposta no chat, né? Obrigado aí quem tá assistindo, quem digitou, quem vai digitar do futuro. Tamo junto. E coelhinho, ó, cobrem lá no Discord aí o coelhinho, ou nas próximas lives, ou até nos comentários do vídeo aqui. Comenta quem quer que o coelhinho dê uns membros de presente aqui no YouTube. Comenta aí. Comenta aí o coelhinho, o cara me queimando, nada. Comenta aí quem quer que o coelhinho dê o membro dele de presente aqui no... Sei lá se tem como dar membro. Eu sei que na Twitch tu consegue dar uns 5, 10 membros de presente, né? Subs de presente, né? Aqui no YouTube, então. Comente aí quem quer. A gente faz abaixo-assinado pra ele presentear os inscritos do canal aí com um grupo de membros. Tamo junto. Valeu. Fui!